Muito boa noite, é com muito prazer que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Eu me recordo que um dos aprendizados mais bonitos que eu fiz na minha vida foi o dia que eu descobri que o amor verdadeiro, aquele que nos aplica alguma forma de crescimento, ele sempre é colocado, ele é feito, ele é exercido a partir daquilo que a criatura amada recebe de cuidados, mas também recebe de responsabilidade. De maneira que nós podemos identificar as pessoas que nos amam assim. Elas cuidam de nós, mas elas nunca vão retirar de nós a responsabilidade daquilo que a gente precisa fazer. O amor de verdade, aquele que nos amadurece para a vida, é o que nos coloca na perspectiva do dom, mas também da tarefa. Você não pode acreditar no amor de uma pessoa que só lhe entrega e ao mesmo tempo não lhe cobra nada, da mesma forma como você também não pode acreditar no amor de quem somente cobra. Há o espaço da gratuidade, mas a gratuidade nos leva, pela própria maturidade que o amor nos conduz, a também exigir. Amor é exigência. Aliás, muitos pais erram justamente porque acham que o amor é só gratuidade. Querem amar os filhos, mas não querem exigir dos filhos responsabilidades. E este ensinamento é muito bonito no momento em que certamente inspirou o autor a fazer esta canção. Deus é capaz de abrir mares para que possas atravessar. Naquele momento da história do povo de Israel, em que Moisés conduzia o povo à liberdade, de repente, no intervalo, ali naquele intervalo geográfico, para sair de terras egípcias, para sair do território da escravidão, o povo precisava atravessar o mar. Mas eles não tinham embarcações para isso. E naquele momento eles reclamam a Moisés: Moisés, pergunte agora a Deus o que vai ser feito, já que foi Ele que nos tirou de lá, a partir de uma promessa de que iríamos encontrar uma terra prometida, o lugar dos nossos sonhos, das nossas realizações. Diga para nós o que agora vamos fazer. Peça que Deus resolva esta solução. Certamente Moisés deve ter ficado muito desapontado, porque foi ele que criou aquela confusão toda. Foi ele que retirou o povo e prometeu que iria levá-lo para uma terra prometida, mas a promessa que ele fazia era fruto de uma promessa que Deus havia feito. E naquele momento, minha gente, o povo, na sua ingenuidade, achava que Deus ia dar tudo de graça. Achava que em nome deste amor que Moisés ensinava, que tudo seria resolvido sem nenhum esforço. E aí vem o desapontamento. Ao interrogar a Deus o que fazer, a palavra do Senhor é dura. Diga ao povo que caminhe. Está lá, no livro do Êxodo. Não sou eu que estou inventando, não. Diante da necessidade de atravessar o mar, Deus recomenda que o povo caminhe. Mas como caminhar na direção do mar se a gente sabe que é impossível passar por cima das águas? Se a gente vai caminhando na direção do mar, o que a gente sabe é que nós vamos ser... O que vai acontecer? Vamos ficar submersos. Mas naquela frase, naquele imperativo, naquela expressão, estava a parte do milagre que o povo precisava realizar. E à medida em que o povo foi colocando os pés nas águas, o desafio foi sendo vencido. E foram passando pelo mar, sem que a morte o resgatasse o povo. Interessante, minha gente, a gente descobrir que na vida, a metáfora do mar que se abre pode ser aplicada o tempo todo na nossa história. Porque nós também precisamos muitas vezes de alguns milagres que Deus só pode fazer à medida em que a gente ajuda. É a divina participação humana abraçando a vontade de Deus para a história. Eu costumo dizer que uma religião só pode ser transformadora à medida em que ela se transmuda em atitudes, à medida em que ela é transformada em gestos concretos. Se eu digo que amo a Deus, mas sou incapaz de viver a solidariedade no mundo de hoje, esse amor que eu tenho a Deus não serve para nada. Porque o que verdadeiramente agrada a Deus não são os meus braços estendidos em orações e ritos. O que agrada é o momento em que eu o represento legitimamente aqui nessa terra. Quando eu me torno um sacramento da presença dEle, quando eu me disponho a viver no hoje da história, no hoje deste tempo, tudo aquilo que eu sei que Deus faria se estivesse aqui como eu posso estar. É a participação humana. Eu sou local,
eu sou tenda onde esse Deus se arma, onde esse Deus fica presente na história. É a nossa responsabilidade. Muitas vezes nós somos ingênuos e queremos que Deus venha resolver todos os nossos problemas, mas não fazemos a nossa parte. Já dizia o grande sábio, nós só temos o direito de esperar pelo impossível depois de termos feito tudo o que nos foi possível. Antes disso não temos o direito de esperar pelo impossível. Não. Milagres costumam acontecer a partir desta parceria entre céu e terra. Ao socorrer a fome de quem está do meu lado, é Deus que está realizando o milagre. Ao estabelecer a ponte com aqueles que estão na miséria, ao atravessar o conforto da minha casa e chegar ao lugar da necessidade do outro, e ir lá para socorrer o que sofre, o que está doente, a visita que faço no hospital, o momento em que eu saio de mim, do meu mundo, e vou ao encontro de pessoas que estão precisando dessa presença de Deus, é o milagre se concretizando. É a divina participação humana. Bonito isso, não é verdade? Pensar que na ação de Deus há sempre a solicitação da participação humana. E que Deus perde no momento em que eu desisto. Deus não age no momento em que eu cruzo os braços. Não é porque Ele não quer agir. Porque a teologia nos ensina que a graça de Deus não deixa de ser derramada um minuto sequer sobre a humanidade. Mas Deus não nos obriga a nada. Tem que nascer do nosso desejo, tem que nascer da nossa liberdade esta ação, este movimento que faz com que a vida possa ser melhor, que faz com que esse espaço humano possa ser o lugar da ação de Deus. Eu não sei se você tem mares para atravessar aí, eu tenho alguns por aqui. Pode ser que nesta noite nós hoje, todos, sem exceção, olha, eu estou com um marzinho aí que Deus se pudesse abrir para mim, né? Oh meu Deus, eu tenho uma personagem no meu livro, Mulheres de Haste de Flores, e ela sempre diz isso. Na verdade, o que ela quer é conquistar o amor de um jovem senhor que mora no outro lado da rua. E ela passou a vida inteira sonhando em se casar com aquele homem. Ele nem dá bola para ela. E ela fica sonhando o dia em que aquele homem vai atravessar a rua, pedi-la em casamento. E ela fala de vez em quando nas orações dela, bem que Deus poderia abrir esse marzinho para mim. Mas se ela não pôr a cara na janela e não paquerar, ela não vai conseguir. A travessia não vai acontecer nunca. Na verdade, o esforço humano é que possibilita também, porque até é interessante a gente entender isso, porque até o esforço humano para o milagre já é fruto de Deus em nós, é consequência. Eu não ajo sozinho, a minha bondade é alimentada pela bondade de Deus, é porque eu aceitei, então o bem dele encontra lugar em mim. E hoje pode ser que você esteja aí, com uma situação precisando ser resolvida, esperando pelo impossível, mas aí você descobre que você ainda não fez tudo o que era possível. E que você não tem o direito de ir dormir hoje sem ter feito a parte do impossível que depende de você. Vamos ajudar Deus que nos ajudar, não é assim? A gente tem que ajudar essa ajuda de Deus em nós. Tome iniciativas. Mude a vida, faça, movimente. Busque aquilo que você pode fazer hoje para que a transformação aconteça. Não queira um milagre que você não ajudou a preparar. É como se nós estivéssemos todos juntos preparando uma festa e cada um tem uma atribuição específica. E aquele que negligencia a atribuição que tem, ele perde o direito de participar da alegria. A vida é a mesma coisa, minha gente. A vida em Deus tem que nos propor a mesma perspectiva. Vamos parar de viver essa ilusão, esta religião que nos aliena, que joga tudo para cima e que esquece que há uma realidade humana que precisa ser trabalhada. Deus só vai ter chance em mim à medida em que eu humanamente me disponho a ser melhor. Eu não nasci para ser anjo, eu nasci para ser humano, e é nesta humanidade que o divino quer se manifestar. O processo encarnatório, a vinda de Deus na terra, através do seu Filho Jesus, é para nos mostrar isso, é humanidade. Humanidade que acerta, que erra, mas que nesse dia a dia vai buscando o caminho melhor, acertar o lugar, acertar o alvo, abrir o mar que precisa ser aberto. Mas para que o milagre aconteça, a gente precisa colocar o pé na água. Diga ao povo que caminhe. Como se eu pudesse escutar isso hoje de novo,
e com a mesma ousadia de Moisés dizer a você: caminhe, fique parado não. Coloque os seus pés neste mar que te assusta. E pode ter certeza que a graça de Deus nos auxilia para que tudo seja feito da melhor forma. Se não foi do jeito que a gente queria, pode ser que não seria melhor para nós. Às vezes eu fico chateado com as coisas somente 5 minutos e não deixo que fique mais. Porque se eu fico chateado durante muito tempo por aquilo que não aconteceu, eu perco a oportunidade de ver o bom da vida que está acontecendo agora. Às vezes o mar não abriu porque não era a hora, às vezes o mar não abriu porque não era aquele caminho, tinha que abrir era por outro lado, e a gente vai descobrindo. E este lugar onde a gente vai atravessar no mar, é somente a partir da reflexão, da busca pelo possível, para que depois se manifeste em nós o impossível.